Esta matéria, ela é muito importante. Porque você não tá vendo aqui os bolsonaristas falando sobre essa matéria. Porque é meio que uma derrota pra eles essa matéria. Eu vou explicar uma das razões. E ela também é um... Como é que eu posso colocar? Ela é uma vitória estratégica no debate público para a oligarquia judicial brasileira. A The Economist, que é talvez a revista mais influente do mundo, eu posso colocar aí. Ela não fala só de economia, se vocês estão imaginando. É uma revista que trata de política, é uma revista que todas as elites metropolitanas do mundo leem a The Economist. Então eu sugiro, se você pretende ser um sujeito de elite, você assine duas revistas. Duas revistas. Sabe quais, Iso? Sei. Chuta. A The Economist E... e a revista Valete. Exatamente. Se você quiser ser um membro da elite dissidente, você tem que ler a Valete, que você vai afirmar o teu pensamento. Você tem que ler a Economist, para entender o que os seus adversários pensam. Aí, se quiser entrar pra Cracolândia, quer pegar a Palladium, é legal, muita coisa interessante na Palladium. E aí a gente pode falar de outras, mas Valete e Economist. A Economist, eu leio a Economist. É uma revista meio obrigatória. Se você quiser ler mais, pra entender mais, inclusive da elite americana, a New Yorker. Tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque é a matéria que saiu aí da Economist tratando do Brasil, e veja, a questão Brasil está na capa. E a capa diz, o que o Brasil pode ensinar para a América, né? Falando do julgamento de Jair Bolsonaro, é muito, muito bom para o senhor Alexandre de Moraes. E pela primeira vez, veja, negando algo que estava acontecendo até agora, porque até agora a forma de atuar do senhor Alexandre de Moraes vinha sendo criticada na imprensa progressista norte-americana. Pela primeira vez, eles estão sendo aceitos por parte dessa elite progressista no mundo como uma alternativa ao populismo. E, dado que o Donald Trump vem vencendo e se impondo sobre eles, não estou falando que o governo dele está sendo um grande governo, mas eu estou falando que o Donald Trump ele vem impondo vitórias sobre os progressistas. Me parece que eles estão olhando com um carinho especial para o modelo brasileiro, que era o sonho que o Alexandre de Moraes, que o Barroso, que o Reinaldo tinham, que é eles se validarem internamente com um apoio externo, falando, nós aqui no Brasil derrotamos o populismo de direita. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Isto aqui é muito importante. Muito, muito importante. O Corte Terceiro falou, você pode minerar cacetânio? Eu falei ontem sobre o mineral cacetânio, uma das terras raras que tem no Brasil, tá? E o cacetânio interessa para muitas potências. Se você, quando a gente bater 7 Valete Plus, por favor, vão assinando, eu vou explicar a importância do cacetânio. Vamos ler a matéria? Temos aí ela traduzida? Temos uma versão, cadê o link? Aqui. Versão do Chat GPT. Vamos lá. O grande Luiz fazer para nós. Sim. Vamos lá. Pera, cadê? Aqui. Vamos lá. O Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. Pera, rapidinho, deixa eu só dar uma última tapinha aqui. Aí, vai. Vamos lá. Imagine um país... assim, é complicado ler a matéria toda. Eu vou precisar que, enquanto eu leia, Riso, você procure ali a parte que fala do Alexandre de Moraes, especialmente a parte do Muay Thai. Né? Imagine um país em que o presidente polarizador perdeu sua tentativa de reeleição e se recusou a aceitar o resultado. Ele declarou que a eleição foi fraudada e usou as redes sociais para instar seus apoiadores a se levantarem. Eles atenderam ao chamado em milhares, atacando prédios do governo. Então a insurreição fracassou, o ex-presidente enfrentou uma investigação criminal e os promotores o levaram a julgamento por tramar um golpe. Isso soa como uma fantasia de esquerda americana, mas na outra grande democracia do hemisfério é realidade. Eles estão falando naturalmente que você tem quase um espelho, porque nos Estados Unidos realmente o Trump conclamou as pessoas que foram invadir o Capitólio. E é real. Você tem, né, em 2021 a turma do Trump fez isso e em 2023 a turma do Bolsonaro fez. Tá? A diferença é que o Bolsonaro não conclamou a turma do 8 de janeiro a cometer esses atos. Tá? O Bolsonaro, na verdade, ele falava indiretamente para ir para frente do quartel. É por isso que eu, Renan, eu preciso fazer esse parênteses, eu, Renan, não acho que na questão do 8 de janeiro dê pra amarrar o Bolsonaro. Eu não acho, tá? No dia, isso soa como uma fantasia da esquerda americana, mas a outra grande democracia deve ser a realidade. No dia 2 de setembro terá início no Supremo Tribunal Federal o julgamento de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e o Trump dos trópicos. As provas parecem um retorno ao passado turbulento do país. O ex-general de 4 estrelas conspirou para anular o resultado da eleição. Assassinos planejaram matar o verdadeiro vencedor. Como explicamos em nossa investigação sobre a trama, o golpe fracassou mais por incompetência do que por falta de intenção.
É verdade. Bolsonaro e seus associados provavelmente serão considerados culpados. Isso faz do Brasil um caso de teste sobre como o país se recupera de uma febre populista. Na Polônia, 2 anos após o Partido da Lei e Justiça perder o poder, uma coalizão liderada por Donald Tusk, um centrista, é limitada por um novo presidente ligado ao PiS. No Reino Unido, o Brexit agora é impopular, mas Nigel Farage... Ou seja, eles estão dando a entender que está todo mundo no mesmo pacote golpista do Bolsonaro. Naturalmente, estamos falando de uma revista progressista, tá? Então... desce aí. Mas a comparação mais marcante com o Brasil e com os Estados Unidos. Os dois países parecem estar trocando de lugar. A América está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária, com Trump nesta semana se intrometendo no Federal Reserve. Tá, mas isso não torna ele mais, vamos dizer, parecido com... aqui não, desculpa, deixa eu ver. A América está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária, com Donald Trump essa semana se intrometendo no Federal Reserve e ameaçando cidades controladas pelos democratas. Em contraste, mesmo enquanto o governo Trump pune o Brasil por processar Bolsonaro, o próprio país está determinado a proteger e fortalecer... Olha o que ele colocou aqui. Aqui, puta que me pariu. Esse parágrafo da Economist, meu amigo. Não sei se você concorda com isso. A visão deles do Brasil, demais. Ó, o Brasil está ficando mais como deveria ser os Estados Unidos, né? Então, é o final, ó. O Brasil o Brasil processa Bolsonaro e está determinado a fortalecer e proteger sua democracia. Fortalecer e proteger a própria democracia, dando todo o poder pro STF. É uma versão completamente maluca, fora da realidade sobre o que está acontecendo no Brasil. Eles não estão falando da juristocracia que está se firmando aqui, tá? E ao mesmo tempo eles dizem que os Estados Unidos está ficando igual ao Brasil, porque os Estados Unidos está ficando, sobe ali, mais corrupto, protecionista e autoritário. O que é verdade. Eles não estão mentindo. Os Estados Unidos, nesse governo Trump, ele está se brasilificando. E uma das coisas que até nosso time vive falando, acho que é bastante importante vocês levantarem. O Trump é profundamente patrimonialista. Ele é o mais patrimonialista dos presidentes americanos. O presidente Trump é intervencionista, patrimonialista, tudo gira ao redor dele. O Trump, tudo, né? Você já viu? Até as empresas dele é tipo Trump Tower, Steak Trump, tome um vinho Trump, compre as botas Trump. Os Bolsonaro tentam imitar, mas não é igual, mas porque o Trump já era um empresário antes. O Trump é um patrimonialista. O centro do lobby americano é em Mar-a-Lago, que é o condomínio que ele tem lá na Flórida. E, cara, ele está transformando os Estados Unidos a sua própria forma e semelhança. E ao fazer isso, né, ele submete o público ao privado, portanto ele é patrimonialista, né? Não se esqueçam disso. O Trump é muito parecido com um populista latino-americano, tá? Mas vamos lá, desce. Uma das razões pelo qual o Brasil promete ser diferente dos outros países é que a memória da ditadura está fresca. A democracia foi restaurada em 88. Blá, 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 blá. Beleza, puxaram o saco aí, da 88. Além disso, a maioria dos brasileiros enxerga com clareza o que Bolsonaro fez. A maioria acredita que ele tentou dar um golpe para se manter no poder. Cara, olha só, isso é bem relativo. A matéria do Economist é bem relativa. As pessoas simplesmente não entendem o que aconteceu e não dão o devido valor. A The Economist acha que os brasileiros, né? Então, tem uma memória. Os brasileiros odeiam a política. Os brasileiros acham os símbolos da nossa democracia uma vergonha. Vamos falar símbolos de um regime democrático. Seria, vamos dizer, os 3 poderes. Você acha que algum brasileiro ficou triste que invadiram os palácios dos 3 poderes? Ninguém ficou triste. Todo mundo odeia os poderes no Brasil, porque todo mundo vê o Brasil como o regime brasileiro como um regime usurpador. Todo mundo enxerga aquilo como um mal-estar tremendo e acha aquilo legítimo. Essas instituições não contam com confiança. Qualquer ranking de confiabilidade institucional no Brasil coloca, sei lá, bombeiros em primeiro e vai colocar lá embaixo o Congresso Nacional, porque ninguém confia no Congresso Nacional ou na Presidência da República e também não confia no STF. Isso aí, né? Os brasileiros enxergam com clareza. Não tem clareza. Não tem clareza dos seguidores do Bolsonaro que sequer acham que foi um golpe. A massa dos brasileiros que não se incomodaram com o que aconteceu. E essa é a real, ninguém se incomodou. Tanto que, quando foram celebrar nos anos seguintes, a vitória da democracia, naquelas manifestações ridículas que o Lula convocou, você vai lembrar, Riso? O 8 de janeiro, ninguém foi. Faltou povo. Ninguém foi participar dos atos em defesa, em comemoração da democracia. Ninguém, porque ninguém liga. Tá cagando. Ninguém liga. A maioria acredita que ele tentou dar um golpe para se manter no poder. Governadores conservadores que disputam com o presidente as chances da população precisam de votos para de Bolsonaro para vencer. Mas até eles criticam o estilo político do ex-presidente. Este reconhecimento abriu espaço para a possibilidade de reformas. Como explicamos em nossa reportagem, a maioria dos políticos brasileiros, tanto da esquerda quanto da direita, quer deixar para trás a loucura bolsonarista e sua polarização radical. Dos grandes empresários de São Paulo aos caciques políticos de Brasília, há um surpreendente consenso em torno de uma agenda difícil, mas urgente, mudança institucional. Que? Cara, isso é papo furado! Alerta bullshitagem.
Os caras achando, Riso, que assim, né, os grandes nomes institucionais do Brasil estão... Não, tá todo mundo pensando em reformas para mudar o Brasil, grandes discussões, tudo paia. Paradoxalmente, é uma tarefa central conter o STF, apesar de seu papel como guardião da democracia. Como árbitro de uma Constituição que chega a 65 mil palavras, o Tribunal supervisiona uma infinidade de regras, direitos e obrigações que vão da política tributária à cultura e esportes. Grupos como sindicatos e partidos políticos podem acionar o Tribunal diretamente. Às vezes, os próprios ministros iniciam os processos, incluindo um inquérito sobre ameaças online, algumas delas dirigidas ao próprio Tribunal, o que o torna vítima, acusador e juiz ao mesmo tempo. Olha aí, vamos ver como é que avança o senso crítico. Para lidar com uma carga de blá blá blá, a maioria das decisões é tomada por ministros individualmente. Há amplo reconhecimento de que juízes não eleitos com tanto poder podem correr a política, assim como salvá-la de golpes. Os próprios ministros reconhecem a necessidade de mudança. Que ministro? A não ser que seja, sei lá, o André Mendonça? Qual outro reconhece? Reformar o tribunal será difícil, mas seu poder é apenas parte da bagagem constitucional que o Brasil carrega. O país também sofre de uma crônica incontinência fiscal, em particular isenções tributárias fora de controle e aumento sobre... Beleza, está certo. Vai, desce. Em teoria, isso aponta para um caminho a seguir. Bolsonaro deve ser julgado por seus crimes e punido se for considerado culpado. No próximo ano, a eleição deveria girar em torno das reformas mais amplas. Na prática, nada disso será fácil. Um dos obstáculos é Trump. Ele acusou o Supremo Tribunal Federal de caça às bruxas contra seu amigo Bolsonaro, vamos botar aí. Contra seu amigo, aí, no início de agosto, impôs tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O governo americano também aplicou sanções Magnitsky a Alexandre de Moraes, o juiz que lidera o caso contra Bolsonaro. Outros funcionários políticos devem ser alvo em seguida. Isso remete a uma era feia e ultrapassada em que os Estados Unidos habitualmente desestabilizavam países latino-americanos. É um bom ponto, tá? Vamos fazer um questionamento aí. Vocês acham que os Estados Unidos... Digite 1 se você acha que os Estados Unidos querem desestabilizar o Brasil. Ou digite 2 se você acha que os Estados Unidos têm um interesse legítimo em ajudar a democracia brasileira. A The Economist prossegue. Felizmente, a interferência de Trump provavelmente sairá pela culatra. Apenas 13% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos, consistindo em grande parte de commodities para os quais é possível encontrar novos mercados. A América já concedeu inúmeras isenções. Até agora, os ataques de Trump apenas fortaleceram a posição de Lula nas pesquisas e deram uma desculpa para qualquer má notícia econômica antes da próxima eleição, em outubro de 26. No curto prazo, sim, mas está parecendo se firmar no médio. O que, Rafael Almeida Riso, infelizmente reforça muito aquela análise original que eu e o Renato fizemos quando saíram as sanções. Os obstáculos internos à reforma são maiores. Mesmo que as elites queiram mudanças, o Brasil ainda é um país profundamente dividido. Bolsonaro tem apoiadores fanáticos que causarão problemas, especialmente se o tribunal impor uma pena severa. Reformar o STF e a Constituição exige que grupos abram mão de poder pelo bem comum. É natural que se apeguem ao que tem. Beleza. Tensões, portanto, serão inevitáveis. Mas, ao contrário dos seus pares nos Estados Unidos, muitos dos políticos tradicionais do Brasil, de todos os partidos, querem jogar segundo as regras e avançar por meio de reformas. Esses são sinais de maturidade política. É mentira! É mentira. Esses caras têm uma visão muito infantil do que é o Brasil. Esses caras acham assim, eu tive uma conversa com o Kassab, e o Kassab acha que que o Brasil será institucionalmente sólido, e aí ele vai avançar com reformas. Na mente desses, entendam uma coisa, na mente desses caras, o Kassab é um interlocutor válido, o Valdemar da Costa Neto é um interlocutor válido. Eles não entendem a lógica patrimonial, eles não entendem, se eu for explicar sobre compra de votos, se você for explicar o que é uma emenda parlamentar para esses caras, se você for explicar sobre como funciona a infiltração desses caras nas estatais, eles não têm a menor ideia. Então eles acham que um partido de centro, do centrão, é apenas um partido de centro. Entendi, eles são, entendeu, Riso? Democratas ali. Não é. Eles são uma estrutura cleptocrática que impede o andamento de reformas, porque eles são vamos dizer, o alvo da reforma no fundo. No fundo, qualquer coisa que altere a estrutura cleptocrática do Estado brasileiro atinge eles. Vamos lá. Tensões, portanto, serão inevitáveis, mas ao contrário dos seus pares nos Estados Unidos, muitos políticos tradicionais do Brasil. Eu quero chorar, cara. Você começou elogiando o The Economist, agora tá... Não, eu não elogiei. Eu comecei falando mal, aí depois falei que melhorou e agora piorou muito. Vamos descer mais um pouco? Aqui já... Essa parte que já acabou. Você pediu uma outra parte que é exatamente essa daqui. Vejam a The Economist falando sobre o Xandão. Tá? O jornalista ali que encontrou ele. Chegamos no sexto Farat Plus, é isso? 4. Veja só esse trecho. Conheci Alexandre de Moraes, o juiz responsável pelo inquérito das fake news, 2 vezes no último ano.
Ele tem um olhar intenso e um físico moldado por sua dedicação a uma Muay Thai, uma arte marcial. Eu senti isso, uma coisa meio homoerótica da parte do jornalista. Pronto, falei. Tive a impressão de que não é um homem facilmente abalado por ameaças de morte, nem com medo de impor sua autoridade. Veja, eu sempre falei aqui que o Alexandre de Moraes é mais curioso, é mais... Caralho, não é curioso a palavra que eu falei? Ele é mais resoluto, mais firme, mais forte do que os rivais dele da direita bolsonarista. Portanto, sim, ele vai se abalar menos do que os adversários, mas definitivamente o quadro que eles estão traçando é quase como se ele fosse o herói imparável da democracia, que é o sonho que eles queriam ter. Eu queria ver, Riso, vamos fazer o seguinte, ver na matéria, ver com o Luiz aí a parte que eles falam sobre basicamente como o Brasil está agindo aí na defesa da democracia, porque eles me parecem... Na matéria, eles fazem algum tipo de sugestão ali de problemas envolvendo o STF, mas eu tô curioso para saber a lógica própria do julgamento do Bolsonaro. Porque isso aqui é um recado pro Trump e pra direita europeia. Acha ali pra mim? Essa é o Luiz separou a parte mais importante, tá? O julgamento de Jair Bolsonaro mostra ao Brasil um caminho para sair da polarização e da estagnação. Como é que é? Moderados de ambos os lados veem uma chance de traçar uma linha e começar a corrigir problemas enraizados. O presidente da STF, Luiz Barroso, não recebeu um aviso oficial quando seu visto americano... Beleza, é esse trecho que a gente tava lendo. Desce. Quero ver a parte dos moderados. Mas tá cortando aqui, né? A gente meio que leu isso. Assim, esse papo dos moderados aí, de ambos os lados, isso é conversa pra boi dormir. Tá? Isso é conversa pra boi dormir. Eu não tô vendo nada de... é aquela parte que eu tava lendo das reformas, né? Dos 3 lados. O Congresso, por sua vez, capturou uma fatia enorme do orçamento federal. Hoje controla 1/4 dos gastos discricionários contra 1% nos Estados Unidos. Isso tornou o país mais difícil de governar. Direita e esquerda reconhecem a necessidade de reduzir esse poder. Já a economia é sufocada por privilégios, gastos obrigatórios e juros altíssimos. Benefícios fiscais somam 7% do PIB. A Constituição amarra 90% das despesas federais a obrigações rígidas, incluindo pensões e pisos para saúde e educação. O FMI calcula que, sem reformas, a dívida ultrapassará 90% do PIB, mas poderia ser quase 20 pontos menor em 2034 se houvesse cortes e revisão das regras constitucionais. Que é justamente o pacote que o Kim entrou. O Kim entrou com um pacote para poder atuar nestes problemas. Os reajustes automáticos, os pisos de toda sorte. E aí a economia está sufocada, né? Nós somos um país que não cresce economicamente, ao mesmo tempo tem juros altíssimos. E se você não mantém os juros altíssimos, você não faz você não mantém a rolagem da dívida, o governo não consegue emitir dívida, é uma desgraça. O Brasil não consegue andar. O Brasil está numa situação, ele está entre a cruz e a espada, tá? E aí a economista está falando, ele precisa fazer reformas. E os moderados, eu entendi. O tema da revista é o seguinte, ó. Moderados e a política brasileira no fundo, acham que esse julgamento do Bolsonaro é bom, porque sem o Bolsonaro acaba a polarização, e sem a polarização eles vão tratar do que interessa. Agora eu entendi o que a revista quer tratar. Não é assim. Primeiro eu queria entender quem são os moderados que eles conversaram. Eu vi que eles conversaram com o Barroso, mas quem é um outro? Qual é o moderado? O Barroso não é um moderado, o Barroso é um radical da Suprema Corte. O Barroso é um cara que, se deixasse, ele colocava o Brasil direto no universo do progressismo mais bizarro de todos, né? Porque ele é um defensor disso, através do STF, rompendo qualquer sinal de tripartição dos poderes. Eu tô querendo saber quem foram as pessoas que a matéria ouviu. Quem foi a matéria cita aí, Riso? Não, acho que não. Entendi. Bom. Eu achei a matéria, por incrível que pareça, Riso, uma matéria meio tarcisista. Ao mesmo tempo que ela é nesse sentido, porque assim, o centro captura a direita e todos torcem pela eleição do Bolsonaro, né?
Aí eu mando pro vagabundo lá do Kim Paim, né? Esse é um cara assim, que às vezes a gente tenta ser simpático, não tem como ter simpatia com um bosta desses, né? Não tem, isso aí é um rato mesmo. Ele ataca da maneira mais vil e mentirosa possível toda vez que for necessário. Mas é o seguinte, a turma dele lá vai ter que se virar com isso, né? Porque o arranjo Tarcísio, o suposto reformismo do Tarcísio, tá sendo plantado ali por cima do cadáver político do Bolsonaro. Ou seja, os caras já estão tratando disso por cima do cadáver do Bolsonaro. Eu não sei se eu tô sendo claro aqui, porque eu não fiquei lendo a matéria inteira, e eu não quero ler a matéria inteira, porque a nossa audiência simplesmente despencou comigo lendo a matéria. Mas, verdade precisa ser dita. A matéria vai na seguinte linha. Olha, a democracia no Brasil tem problemas, até a questão do STF tem problemas, mas isso brecou o avanço populista de direita e um golpismo, e talvez isso salvou nossa democracia, que está tendo agora 40 anos ininterruptos de, vamos dizer, estabilidade institucional. Mentira, não é estabilidade institucional nenhuma, mas vamos lá. 40 anos de estabilidade institucional, graças a, talvez, de acordo com o Barroso ali na matéria, os superpoderes que o STF dispõe. E aí que os moderados, os partidos centros moderados, querem, né, move on, tocar a vida para fazer algumas reformas, para tornar o Brasil um país mais competitivo. Aqui, tá? Pois é. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.